Testemunhos para a Igreja, volume 4, capítulo 4. Condescendência com apetite. Queridos irmãos e irmãs, foram-me mostradas algumas coisas com referência à Igreja de... Casos individuais foram-me apresentados, os quais, em muitos respeitos, representam o de muitos outros. Entre eles estava o da irmã A e seu esposo. O Senhor o convenceu da verdade, ele ficou encantado com a harmonia e o espírito da verdade e foi abençoado em confessá-la. Mas Satanás veio-lhe com suas tentações na questão do apetite. O irmão A por muito tempo havia satisfeito seu apetite com estimulantes, que exerceram influência em anuviar-lhe a mente, enfraquecer-lhe o intelecto e reduzir-lhe as faculdades morais. Razão e discernimento foram postos sob a sujeição do apetite depravado e antinatural, e seu direito de primogenitura, sua hombridade dada por Deus, sacrificados a hábitos intemperantes. Tivesse o irmão A tornado a palavra de Deus o seu estudo e guia, tivesse confiado em Deus e orado por graça para vencer, haveria reunido forças no nome de Jesus para confundir o tentador. Mas o irmão A nunca sentiu as elevadas reivindicações que Deus lhe apresentava. Suas faculdades morais se debilitaram por seus hábitos de comer e beber e por sua dissipação. Quando abraçou a verdade, ele tinha um caráter a formar para o céu. Deus o poria à prova. Ele tinha uma obra a empreender por si mesmo que ninguém poderia cumprir em seu lugar. Por seu estilo de vida, perdeu muitos anos de precioso tempo de graça, quando poderia ter estado obtendo experiência em questões de religião e um conhecimento da vida de Cristo e do infinito sacrifício feito em favor do homem para livrá-lo das amarras com que Satanás lhe havia prendido, habilitando-o para glorificar o seu nome. Cristo pagou um elevado preço pela redenção do homem. No deserto da tentação, ele sofreu as mais severas agonias da fome, e enquanto estava enfraquecido pelo jejum, Satanás ficou por perto com suas múltiplas tentações para atacar o Filho de Deus e tirar vantagem de sua fraqueza e vencê-lo, assim impedindo o plano da salvação. Mas Cristo manteve-se firme. Ele venceu em favor do ser humano para que pudesse resgatar a todos da degradação da queda. A experiência de Cristo é para o nosso benefício. Seu exemplo em derrotar o apetite assinala o caminho para aqueles que desejam ser seus seguidores e finalmente assentar-se com ele em seu trono. Cristo sofreu fome no sentido mais pleno. A humanidade geralmente tem tudo quanto é necessário para suster a vida. Todavia, a exemplo de nossos primeiros pais, os homens desejam aquilo que Deus retém por não lhe ser o melhor. Cristo sofreu fome de alimento necessário e resistiu à tentação de Satanás quanto ao apetite. A condescendência com o apetite intemperante gera num homem caído desejos antinaturais pelas coisas que no final se provarão sua ruína. O homem saiu das mãos de Deus mental e fisicamente perfeito, em perfeita sanidade, portanto, em perfeita saúde. Foram necessários mais de 2000 anos de condescendência com apetite e paixões lascivas para criar tal estado de coisas no organismo humano que reduziria as forças vitais. Através de sucessivas gerações, a tendência foi seguir mais rapidamente no rumo descendente. A condescendência com apetite e paixão combinados conduziu a excesso e violência. Devassidão e abominações de toda a espécie debilitaram as forças e trouxeram sobre a humanidade doenças de todo tipo, até que o vigor e a glória das primeiras gerações se desfizeram. E na terceira geração, a partir de Adão, o homem começou a revelar sinais de decadência. Gerações sucessivas após o dilúvio degeneraram ainda mais rapidamente. Todo esse peso de dor e sofrimento acumulados pode ser atribuído à condescendência com o apetite e a paixão. Vida de dissipação e o uso de vinho corrompem o sangue, inflamam as paixões e produzem enfermidades de toda espécie. Mas os males não terminam aqui. Os pais deixam enfermidades como legado a seus filhos. Como regra,
Cada intemperante que gera filhos transmite à descendência suas inclinações e más tendências, outorga-lhes enfermidades de seu próprio sangue corrupto e inflamado. Licenciosidade, doenças e imbecilidade são transmitidas como uma herança de ais dos pais aos filhos e de geração a geração. Isto traz angústia e sofrimento ao mundo e não é menos que uma repetição da queda do homem. A contínua transgressão das leis da natureza é uma contínua transgressão da lei de Deus. O atual peso de sofrimento e a angústia que vemos por toda parte, a atual deformidade, decrepitude, doenças e imbecilidade que agora inundam o mundo, tornam-no em comparação com o que poderia ser, e Deus designou que fosse, um hospital. E a geração atual é débil quanto ao poder mental, moral e físico. Toda esta miséria tem se acumulado geração após geração, porque o homem caído transgride a lei de Deus. Pecados da maior magnitude são cometidos pela condescendência com apetite pervertido. O gosto criado pelo desprezível e imundo veneno do fumo conduz ao desejo por estimulantes mais fortes, como a bebida alcoólica que é tomada sob um pretexto ou outro para alguma enfermidade imaginária ou para prevenir alguma possível doença. Assim, um apetite antinatural é criado por esses estimulantes danosos e excitantes, e esse apetite tem se fortalecido até que o aumento da intemperança nesta geração se tornou alarmante. Homens amantes das bebidas alcoólicas podem ser vistos por toda a parte. Seu intelecto é enfraquecido, suas faculdades morais debilitadas, sua sensibilidade entorpecida, e as reivindicações de Deus e do céu deixam de ser percebidas e as coisas eternas não apreciadas. A Bíblia declara que os bêbados não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. O fumo e o álcool entorpecem e contaminam o usuário. Mas o malefício não para aí. Ele transmite temperamentos irritadiços, sangue poluído, intelectos debilitados e moral enfraquecida aos filhos, e torna-se responsável por todos os maus resultados que seu estilo de vida errado e dissipador acarretam sobre sua família e comunidade. A humanidade geme sob o peso de acumuladas desgraças por causa dos pecados de gerações anteriores. E, no entanto, com que descuido ou indiferença homens e mulheres da presente geração se entregam à intemperança no comer e beber, deixando assim como legado às gerações futuras enfermidades, intelecto debilitado, moral poluída. A intemperança de qualquer tipo é a pior forma de egoísmo. Os que verdadeiramente temem a Deus e guardam os seus mandamentos consideram essas coisas à luz da razão e da religião. Como pode algum homem ou mulher observar a lei de Deus, que requer que o homem ame seu semelhante como a si mesmo, e dissipar-se em apetite intemperante que entorpece o cérebro, enfraquece o intelecto e enche o corpo de enfermidade? A intemperança inflama as paixões e dá rédeas soltas à lascívia, e a razão e a consciência são cegadas pelas paixões inferiores. Indagamos: que fará o esposo da irmã A? Venderá ele, como Esaú, o seu direito de primogenitura por um guisado de lentilhas? Venderá sua varonilidade de semelhança divina para satisfazer um apetite pervertido que somente o traz infelicidade e degradação? O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Não tem esse irmão a coragem moral para negar o apetite? Seus hábitos não têm estado em harmonia com a verdade e com os testemunhos de reprovação que Deus tem julgado apropriado dar ao seu povo. Sua consciência não estava inteiramente morta. Ele sabia que não poderia servir a Deus e satisfazer seu apetite. Portanto, cedeu à tentação de Satanás, que foi forte demais para que resistisse pelas próprias forças. Ele foi vencido. Atribuiu seu desejo de interesse pela verdade a outras causas que não a verdadeira, a fim de acobertar o próprio débil propósito e a causa real de seu afastamento de Deus, que foi o apetite descontrolado. É aí que muitos tropeçam, hesitam entre a negação do apetite e sua condescendência e finalmente são derrotados pelo inimigo e deixam de lado a verdade.
Muitos que apostataram da verdade atribuem como razão para o seu modo de agir o não terem fé nos testemunhos. A investigação revela o fato de que mantinham alguns hábitos pecaminosos que Deus tem condenado mediante os testemunhos. A questão agora é: renunciarão eles a seu ídolo que Deus condena, ou continuarão em seu errôneo caminho de condescendência e rejeitarão a luz que Deus lhes tem dado, reprovando as próprias coisas em que se deleitam? A questão a ser estabelecida com eles é: negarei a mim mesmo e receberei como de Deus os testemunhos que reprovam meus pecados, ou rejeitarei os testemunhos porque eles reprovam meus pecados? Em muitos casos, os testemunhos são plenamente recebidos, o pecado e a condescendência eliminados, e a reforma imediatamente começa em harmonia com a luz que Deus concedeu. Noutros casos, as condescendências pecaminosas são acariciadas, os testemunhos rejeitados, apresentando-se aos outros muitas falsas desculpas para justificar a recusa. O verdadeiro motivo não é revelado. É uma falta de coragem moral, de uma vontade fortalecida e dirigida pelo Espírito de Deus para renunciar a hábitos perniciosos. Não é fácil vencer um gosto estabelecido por narcóticos e estimulantes. Somente em nome de Cristo pode essa grande vitória ser conquistada. Ele venceu em favor do homem no longo jejum de quase 6 semanas no deserto da tentação. Ele simpatiza com a fraqueza do ser humano. Seu amor pelo homem caído foi tão grande que fez um sacrifício infinito para que pudesse alcançá-lo em sua degradação e, mediante o seu divino poder, finalmente elevá-lo ao seu trono. Mas depende do homem se Cristo realizará por ele aquilo que é plenamente capaz de fazer. Apoderar-se-á o homem do poder divino e, com decisão e perseverança, resistirá a Satanás, como Cristo lhe deu exemplo em seu conflito com o inimigo no deserto da tentação. Deus não pode, contra a vontade do homem, salvá-lo do poder das artimanhas de Satanás. O homem deve agir com sua força, ajudado pelo poder de Cristo, de modo a resistir e vencer, seja qual for o custo para si mesmo. Em suma, o homem deve vencer como Cristo venceu. E então, pela vitória que é seu privilégio obter pelo todo-poderoso nome de Jesus, pode se tornar herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. Tal não seria o caso se Cristo sozinho alcançasse a vitória. O homem deve fazer sua parte. Ele deve ser vencedor por si mesmo, mediante a força e a graça que lhe são dadas por Cristo. O homem precisa ser cooperador de Cristo na obra de vencer, e então será co-participante de Cristo em sua glória. É uma obra sagrada esta em que estamos empenhados. O apóstolo Paulo exorta a seus irmãos: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Conservar o espírito puro como um templo para o Espírito Santo é um sagrado dever que temos para com Deus. Se o coração e mente são dedicados ao serviço de Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos, amando-o de todo o coração, alma, entendimento e força, e a nosso semelhante como a nós mesmos, seremos achados fiéis e verdadeiros aos requisitos do céu. Novamente, diz o apóstolo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Romanos capítulo 6, verso 12. Ele também incentiva seus irmãos a zelosa diligência e firme perseverança em seus esforços para a pureza e santidade de vida nestas palavras: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. A luta cristã. Paulo apresenta diante de nós a luta espiritual e sua recompensa, em contraste com os vários jogos instituídos entre os pagãos em honra a seus deuses. Os jovens que eram treinados para esses jogos praticavam dedicada abnegação e a mais severa disciplina. Toda condescendência que representasse uma tendência de debilitar a força física era proibida.
Os que se submetiam ao processo de treinamento físico não tinham permissão de consumir vinho ou alimentos requintados, pois estes enfraqueceriam em vez de aumentar o vigor pessoal, a atividade salutar, a força moral e a firmeza. Muitos espectadores, reis e nobres, estavam presentes nessas ocasiões. Era considerada a mais elevada honra ganhar uma simples coroa que em poucas horas secaria. Mas depois de os competidores pela coroa perecível terem exercido severa abstenção e se submetido à rígida disciplina para obterem vigor pessoal e atividade na esperança de ser vitoriosos, mesmo assim não estavam seguros do prêmio. O troféu somente seria atribuído a um. Alguns poderiam empenhar-se tão duramente quanto outros e dedicar o máximo de seus esforços para obter a coroa de honra, mas ao estenderem a mão para segurar o prêmio, outro, num instante de antecipação, poderia arrebatar o cobiçado tesouro. Não é esse o caso na luta cristã. Todos podem participar desta corrida e ser assegurados da vitória e da honra imortal, caso se submetam às condições. Declara Paulo: correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Ele então explica as condições necessárias a observar, a fim de terem êxito. E todo aquele que luta de tudo se abstém. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. Se os homens pagãos, que não eram controlados por consciência esclarecida, que não tinham o temor de Deus diante de si, podiam submeter-se à privação e à disciplina do treinamento, negando a si mesmos toda debilitante condescendência meramente por uma coroa de substância perecível e os aplausos da multidão, muito mais aqueles que estão empenhados na corrida cristã, na esperança da imortalidade e da aprovação do alto, devem estar dispostos a negar a si mesmos estimulantes de condescendências insalubres que degradam a moral, debilitam o intelecto e levam as faculdades mais elevadas à sujeição de apetites e paixões sensuais. Multidões pelo mundo estão testemunhando esta partida da vida, a luta cristã. E isto não é tudo. O Rei do Universo e as miríades de anjos celestiais são espectadores dessa corrida. Estão ansiosamente observando para ver quem serão os vitoriosos a obter a coroa de glória que não murcha. Com intenso interesse, Deus e os anjos celestiais anotam os esforços abnegados, sacrificados e penosos dos que se empenham na corrida cristã. A recompensa dada a cada homem será de acordo com a perseverante energia e fiel zelo com que cumpre sua parte na grande competição. Nos jogos mencionados, somente um estava seguro do prêmio. Na peleja cristã, declara o apóstolo: pois eu assim corro não como a coisa incerta. 1 Coríntios capítulo 9, verso 26. Não devemos ficar desapontados no final da corrida. A todos que concordam plenamente com as condições da palavra de Deus e têm a percepção de sua responsabilidade em preservar o vigor físico e as atividades do corpo, de modo que tenham mente bem equilibrada e moral saudável, a corrida não é incerta. Eles podem ganhar o prêmio e conquistar e usar a coroa de glória imortal que não desvanece. O apóstolo Paulo nos diz que somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Uma nuvem de testemunhas está observando nossa conduta cristã. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. O mundo não deve ser critério para nós. É moda condescender com o apetite em alimentos finos e estimulantes antinaturais, fortalecendo assim as propensões sensuais e impedindo o crescimento e desenvolvimento das faculdades morais. Nenhum encorajamento é dado a qualquer dos filhos ou filhas de Adão de que podem tornar-se mais que vencedores na luta cristã
a menos que decidam praticar a temperança em todas as coisas. Se fizerem isto, não combaterão como quem combate no ar. Se os cristãos mantiverem o corpo em sujeição e levarem todos os seus apetites e paixões sob o controle de uma consciência esclarecida, sentindo como uma obrigação devida a Deus e ao próximo o obedecer às leis que governam a saúde e a vida, terão a bênção do vigor físico e mental. Terão força moral para empenhar-se na guerra contra Satanás e, em nome daquele que no benefício deles venceu o apetite, serão mais que vencedores em seu próprio proveito. Esta luta está aberta a todos os que nela se empenham. Foi-me mostrado o caso do irmão B, a quem uma nuvem de trevas rodeava. A luz do céu não se acha em sua habitação. Conquanto professe crer na verdade, ele não exemplifica na vida diária sua santificadora influência sobre o coração. Não possui naturalmente disposição benevolente, bondosa, afetuosa e cortês. Seu temperamento é-lhe muito desfavorável, bem como a sua família e a igreja onde sua influência é sentida. Ele tem uma obra a empreender por si mesmo que ninguém pode por ele fazer. Tem necessidade de influência transformadora do Espírito de Deus. Temos, por nossa profissão como seguidores de Cristo, que provar nossos caminhos e ações, comparando-os com o exemplo de nosso Redentor. Nosso espírito e conduta devem corresponder à cópia que nosso Salvador nos deu. O irmão B não possui temperamento que leve alegria à sua família. Aqui está um bom lugar para ele começar a trabalhar. Ele é mais como uma nuvem do que como um raio de luz. É por demais egoísta para dizer palavras de aprovação aos membros de sua família, especialmente àquela que deve ter seu amor e afetuoso respeito. É mal-humorado, despótico, ditatorial. Suas palavras frequentemente são cortantes e deixam uma ferida que ele não procura curar, suavizando o espírito, reconhecendo suas faltas e confessando o erro praticado. Ele não se esforça em vir para a luz. Não há nele um exame de coração, de motivos, temperamento, fala e conduta, para ver se a sua vida é semelhante ao exemplo. Ele não aplica a lei de Deus à sua vida e caráter como sua norma de ação. O Senhor deseja um povo honesto e reto diante de si. A irmã B tem muitas provações e as fraquezas da própria natureza com que lutar. E sua tarefa não deve ser tornada ainda mais penosa do que seja definitivamente necessário. O irmão B precisa abrandar-se, deve cultivar refinamento e cortesia. Deve ser muito terno e amável para com a esposa, que é igual a ele em todos os respeitos. Não deve proferir palavras que lancem sombra sobre o coração dela. Ele deve começar a obra de reforma no lar. Deve cultivar a afeição e vencer os traços rudes e ásperos, insensíveis e egoístas de seu temperamento, pois tais coisas estão ganhando terreno sobre ele. Se nós, pobres mortais, alcançarmos o céu, devemos vencer como Cristo venceu. Devemos assemelhar-nos à sua imagem. Nosso caráter deve ser imaculado. Foi-me mostrado que o irmão B não tem elevado senso da perfeição de caráter necessário a um cristão. Ele não tem uma percepção apropriada de seu dever para com os semelhantes. Corre o perigo de buscar os próprios interesses se uma oportunidade se apresentar, sem levar em conta a vantagem ou perda de seu semelhante. Considera a própria prosperidade como extremamente importante, mas não revela interesse na prosperidade ou infortúnio do próximo, como deve revelar um seguidor de Cristo. Por uma mínima vantagem para si, Satanás pode desviá-lo de sua integridade. Isso lhe obscurece a própria alma e traz escuridão sobre a igreja. Tudo isso, declara Satanás, será seu se desviar-se da estrita integridade. Tudo isso lhe darei se me agradar nisto, ou se fizer e disser aquilo. E com muita frequência o irmão B tem sido enganado pelo adversário para dano próprio e para obscurecer outras mentes. Há alguns outros na igreja que precisam ver as coisas de um ponto de vista mais elevado, antes de poderem estar propensos a coisas espirituais e em uma posição em que possam discernir a mente e vontade de Deus,
e lançar luz em lugar de sombra. O irmão B precisa ter os olhos ungidos, para que possa discernir claramente as coisas espirituais e também os ardis de Satanás. O padrão cristão é elevado e exaltado, mas que lástima os professos seguidores de Cristo o rebaixam até ao pó. Irmão B, você necessita de constante vigilância para não ser vencido pelas tentações de Satanás de viver por si mesmo, ser ciumento e invejoso, desconfiado e censurador. Se prosseguir queixando-se, não progredirá um só passo na estrada rumo ao céu. Se parar um instante em seus zelosos esforços e empenhos acompanhados de oração para restringir e controlar a si mesmo, estará em perigo de ser derrotado por alguma forte tentação, poderá dar passos imprudentes, poderá manifestar um espírito iníquo que não só acarretará amargura para a própria alma, mas tristeza ao coração de outros. Poderá trazer sobre eles um peso de perplexidade e tristeza, que porá em perigo a salvação deles, e será responsável por essa influência danosa. Irmão B, se desejar escapar da poluição da sensualidade que há no mundo, deve adornar a profissão cristã em todos os aspectos. Você poderá dizer, essa é uma dura obra, o caminho é demasiado estreito, não posso trilhá-lo. É o caminho exposto nesta carta, mais estreito do que o caminho que você encontra claramente delineado na palavra de Deus? O céu vale uma vida inteira de esforço perseverante e incansável. Se agora recuar e se tornar desanimado, certamente perderá o céu, perderá a vida imortal e a coroa de glória, que não se extingue. Os que têm assento ao lado do Salvador em seu trono são somente os daquela classe que tem vencido como ele venceu. O amor pela verdade pura e santificadora, amor pelo querido Redentor, abrandará o esforço da vitória. Sua força será alegremente assegurada a todos quantos estão realmente desejosos dela. Ele coroará com graça e paz todo esforço perseverante feito em seu nome. Se o seu esforço diário for glorificar a Deus e subjugar o eu, ele aperfeiçoará sua força em sua fraqueza, e você poderá viver de modo que sua consciência não o condenará. Poderá ter uma boa reputação diante daqueles que estão fora. Uma vida ponderada não só trará grande proveito à própria alma, mas será uma forte luz a brilhar sobre o caminho de outros e lhes mostrará o caminho para o céu. Irmão B, como tem governado o próprio temperamento? Tem buscado vencer seu espírito precipitado? Com a disposição e sentimento que agora possui, perderá o céu tão certamente quanto ele existe. Pelo benefício da própria alma, e por causa de Cristo que lhe concedeu inegáveis evidências de seu infinito amor, venha para mais perto dele, a fim de que possa ser imbuído de seu espírito. Cultive espírito de vigilância e oração, para que possa corretamente representar a sagrada fé que professa como seguidor de seu querido Redentor, que deixou um exemplo na própria vida. Imite o nosso Salvador. Aprenda de Cristo. Suporte a adversidade como bom soldado de Jesus Cristo. Vença as tentações de Satanás como ele venceu e prevaleça como vitorioso sobre todos os seus defeitos de caráter. Cristo foi um perfeito vencedor, e devemos ser perfeitos e íntegros, nada deixando a desejar, sem mácula ou defeito. A redenção que Cristo realizou pelo homem foi a um preço infinito para si. A vitória a obter sobre nosso mau coração e sobre as tentações de Satanás nos demandará vigoroso esforço, constante vigilância e perseverante oração. E então colheremos não só a recompensa, que é o dom da vida eterna, mas aumentaremos nossa felicidade sobre a terra pela consciência do dever cumprido e pelo maior respeito e amor àqueles que nos rodeiam. Foi-me mostrado haver uma geral falta de devoção e de esforço sincero e dedicado na igreja. Há muitos que precisam ser convertidos. O irmão C não é um esteio e força para a igreja. Ele não progride na vida religiosa ao avançar em idade. Tem professado a verdade por muitos anos, contudo tem sido vagaroso em aprender e viver seus princípios, portanto não tem sido santificado mediante a verdade.
Ele se coloca em posição de ser tentado por Satanás. É ainda uma criança em experiência. Está a observar outros e apontar suas faltas, quando devia estar diligentemente sondando o próprio coração. Essa prontidão em questionar e ver faltas em seus irmãos e falar deles a outros é reprovada pelas palavras de Cristo, a quem ele viu estava mais interessado na conduta de seus irmãos do que cuidadosamente em vigiar e orar para que Satanás não vencesse. Disse Cristo a seus discípulos: "Que te importa a ti? Segue-me tu." João capítulo 21, verso 22. Tudo o que o irmão C pode fazer na debilidade de sua natureza é guardar a própria alma e fechar toda a avenida pela qual Satanás possa obter acesso ou insinuar dúvidas sobre outros. Ele se acha em grande perigo de perder sua salvação por deixar de aperfeiçoar o caráter cristão durante seu tempo de graça. Ele é vagaroso em seguir a Cristo. Seus sentidos parecem anuviados e quase paralisados, de modo que não avalia adequadamente as coisas sagradas. Pode mesmo agora corrigir seus erros e vencer os seus defeitos, se agir na força de Deus. Há vários na igreja cujos nomes não posso mencionar, que têm vitórias a conquistar sobre seus apetites e paixões. Alguns falam em demasia, tomam a seguinte postura: denunciai e os denunciaremos. Jeremias capítulo 20, verso 10. Essa é realmente uma postura deplorável. Se todos esses mexeriqueiros tivessem em mente que um anjo os está seguindo, registrando suas palavras, haveria menos conversa e muito mais oração. Há filhos de observadores do sábado que desde a juventude têm sido ensinados a observar o sábado. Alguns deles são filhos muito bons, fiéis no dever, no que se refere às questões temporais, mas não sentem profunda convicção do pecado nem a necessidade de se arrependerem dele. Estes estão em condição perigosa. Estão observando o comportamento e os esforços de professos cristãos. Veem alguns que fazem elevada profissão de fé, mas que não são cristãos conscienciosos, e comparam os próprios pontos de vista e ações com essas pedras de tropeço. E como não há pecados salientes em sua vida, gabam-se de estarem quase corretos. A estes jovens estou autorizada a dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Não há tempo a perder. O céu e a vida imortal são tesouros valiosos que não podem ser obtidos sem o esforço de sua parte. Não importa quão impecável tenha sido a sua vida, como pecadores têm providências a tomar. É-lhes requerido arrepender-se, crer e ser batizados. Cristo era inteiramente justo, contudo, ele, o Salvador do mundo, deu ao homem um exemplo, dando ele mesmo os passos que exige que o pecador dê para tornar-se filho de Deus e herdeiro do céu. Se Cristo, imaculado e puro Redentor do homem, consentiu em dar os passos que o pecador necessariamente tem de dar para a conversão, como se admite que alguém, com a luz da verdade brilhando em seu caminho, hesite em submeter o coração a Deus e com humildade confesse que é pecador e mostre sua fé na expiação de Cristo por palavras e ações, identificando-se com os que professam ser seus seguidores. Sempre haverá alguns que não viverão segundo sua profissão de fé, cujo viver diário demonstra que são tudo menos cristãos. Mas seria isso razão suficiente para alguém recusar revestir-se de Cristo pelo batismo, na fé de sua morte e ressurreição? Mesmo quando o próprio Jesus esteve na terra e caminhava com seus discípulos e os ensinava, havia um entre os 12 que era um demônio. Judas traiu o seu Senhor. Cristo tinha perfeito conhecimento da vida de Judas. Sabia da cobiça que ele não havia dominado, e em seus sermões aos outros dava-lhe muitas lições sobre esse assunto. Por meio da condescendência, Judas permitiu que esse traço de seu caráter tomasse vulto e adquirisse raiz tão profunda que chegou a suplantar a boa semente da verdade semeada em seu coração. O mal predominou até que, por amor ao dinheiro,
pôde vender o seu senhor por umas poucas moedas de prata. O fato de que Judas não tinha coração reto, que estava tão corrompido pelo egoísmo e amor ao dinheiro que foi levado a cometer um grande crime, não é evidência de que não houvesse verdadeiros cristãos, genuínos discípulos de Cristo, que amavam seu Salvador e tentavam imitar sua vida e exemplo e obedecer a seus ensinamentos. Foi-me mostrado que o fato de Judas ter sido contado entre os 12, com todas as suas faltas e defeitos de caráter, é uma lição instrutiva de cujo estudo os cristãos podem tirar proveito. Quando Judas foi escolhido pelo Senhor, seu caso não era sem esperança. Ele possuía algumas boas qualidades. Em sua associação com Cristo no trabalho, ouvindo os seus discursos, teve oportunidade favorável de ver os seus erros, familiarizar-se com seus defeitos de caráter, se realmente desejasse ser um verdadeiro discípulo. Foi até mesmo colocado por Nosso Senhor em uma posição na qual poderia ter a escolha de desenvolver sua disposição cobiçosa ou vê-la e corrigi-la. Ele levava consigo os parcos recursos coletados para os pobres e para as despesas necessárias de Cristo e os discípulos em seu trabalho de pregação. Aquele pequeno montante era para Judas uma contínua tentação, e de tempos em tempos, quando realizava um pequeno serviço para Cristo ou dedicava um pouco de tempo para os propósitos religiosos, pagava a si mesmo usando os limitados fundos coletados para fazer avançar a luz do Evangelho. Finalmente tornou-se tão mesquinho que expressou amarga queixa por secar o perfume derramado sobre a cabeça de Jesus. Ficava repetidamente calculando e imaginando o dinheiro que poderia ter sido colocado em suas mãos para gastar, caso o perfume tivesse sido vendido. Seu egoísmo foi crescendo até que sentiu que o tesouro havia de fato sofrido grande perda por não receber o valor do perfume em dinheiro. Finalmente apresentou uma queixa aberta da extravagância daquela dispendiosa oferta a Cristo. Nosso Salvador repreendeu-o por sua mesquinhez. Isso ficou pesando no coração de Judas até que, por uma pequena soma de dinheiro, consentiu em trair a seu senhor. Haverá entre os observadores do sábado aqueles que não são mais verdadeiros de coração do que Judas. Mas os casos de tais não devem ser desculpa para impedir outros de seguir a Cristo. Deus ama os filhos do irmão D, mas eles estão em tremendo perigo de se sentirem sãos, não tendo necessidade de médicos. Confiar na própria justiça jamais os salvará. Eles precisam sentir a necessidade de um Salvador. Cristo veio para salvar pecadores. Disse Jesus: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, verso 32. Os fariseus que se julgavam justos e confiavam nas próprias obras não sentiam necessidade de um Salvador. Imaginavam que estavam suficientemente bem sem Cristo. Os queridos filhos do irmão D devem pleitear com Jesus para revelar-lhe sua pecaminosidade e então pedir-lhe para revelar-se como seu Salvador que perdoa o pecado. Esses preciosos filhos não precisam ser enganados e perder a vida eterna. A não ser que se convertam, não poderão entrar no reino do céu. Eles precisam lavar suas vestimentas de caráter no sangue do Cordeiro. Jesus os convida a darem os passos que os pecadores devem dar, a fim de se tornarem seus filhos. Ele lhes deu um exemplo em vida ao submeter-se à ordenança do batismo. É nosso exemplo em todas as coisas. Deus requer que esses filhos lhe ofereçam as melhores e mais santas afeições de seu coração. Ele os comprou com o próprio sangue. Reivindica o serviço deles. Não pertencem a si mesmos. Jesus realizou um sacrifício infinito por eles. Um Salvador piedoso e amorável os receberá se forem a Ele tal como são e dependerem de sua justiça, e não dos próprios méritos. Deus tem piedade e ama os jovens e deseja que nele encontrem felicidade. Ele morreu para redimi-los e os abençoará se forem a Ele com mansidão e sinceridade. Será neles achado, se o buscarem de todo o coração.